Olha, uma coisa que chamou a atenção, né, foi o desabafo do Luciano, Vamp. Eu vou até colocar a declaração dele aqui, e aí eu te pergunto, porque você elogia muito o Luciano. Você fala assim, o Luciano fala menos, bola ele tem. Cara, para mim, pouquíssimos jogadores que passaram pelo São Paulo nos últimos anos entregaram tanto quanto o Luciano. Claro, o Luciano, mas oscila muito, nem acho tanto. Eu acho que o Luciano tem uma certa regularidade nesse São Paulo. Eu acho que o Luciano decide muito jogo importante. Eu acho que o Luciano é muito útil nesse time do São Paulo. Ele tem identificação com a torcida, ele não amarela. Eu não acho o Luciano um jogador amarelão. Mesmo quando está criticado, ele pede bola, ele quer jogar. Ele fica bravo quando ele não é escalado. Então, eu vejo muitos méritos nesse Luciano. Eu quero ver aí, né, esse desabafo, que ele diz, pô, vem treinador novo, me troca de posição. O que eu posso fazer? Eu vou aceitar. E depois, eu quero te ouvir, Vamp, sobre o Luciano, que é um jogador que você elogia muito, que mais uma vez foi decisivo, e a forma como ele comemorou, né, cara? São Paulo comemorou essa vitória como um título. Eu achei ali bem impactante. Talvez para mostrar, ó, chegou o Crespo, vamos abraçar e vamos sair dessa situação. Vamos ver aí o que falou o Luciano. Acho que Deus sempre me ilumina, né? Nos momentos ruins do São Paulo eu tô ali também, né? Tô sendo criticado, mas eu nunca deixo de trabalhar. É aí que minha esposa, minhas filhinhas que sempre tá comigo em casa, meus familiares, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meus companheiros de clube, sempre estão comigo, mostram a importância que eu tenho, os torcedores também, porque quando os torcedores nos apoiam e gritam nosso nome, é o mínimo que a gente pode fazer, é correr por eles. E hoje, graças a Deus, a gente pôde fazer isso e tudo saiu como a gente planejou e os 3 pontos ficam na nossa casa. Eu sempre falo, eu sou atacante, mas quando troca o comando, o treinador usa um esquema. Peraí também. Valeu? Cuidado e calma, devagar, tranquilo, né? Resenha. Quando troca de comando, vem um treinador, eu vou jogar onde? Se o treinador me bota para jogar de meio, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou falar, não vou jogar? Eu sempre quero jogar. É claro que eu sou atacante, o Diniz me trouxe para cá, eu joguei de atacante. Mas como eu falei, cara, se o treinador falar assim, Luciano, você tem que jogar de zagueiro, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que não, né? Às vezes eu sou muito criticado por isso, porque o Luciano é o dono do time, o Luciano não sai do time por causa disso. Não é. Todo mundo tem que entender que não é. Mas eu tô aí. Nos momentos bons e ruins eu tô aí. Olha aí, Vamp. Acha que foi uma cutucada também? Talvez no Zubeldia, não sei, quando ele falou da posição. E ele diz, tô aí nos momentos bons e ruins. Realmente, Vamp, poucos jogadores, né, antes da gente falar desse Fla-Flu de hoje, eu acho que merece falar do que o Luciano fez ontem e que faz nesse São Paulo, Vamp. Luciano, né, a carreira dele a gente sabe que jogou no Fluminense, jogou no Fluminense também, né, Bruno? Fluminense, Grêmio, Fluminense, Grêmio, né, Corinthians, São Paulo, a gente já conhece o Luciano. Eu só questiono o Luciano uma coisa, eu sempre falo aqui no programa, o Luciano é um cara que entrega, que se dedica, isso viu que ele falou da família, dos amigos, dos torcedores. É um cara que se entrega, está há muito tempo no São Paulo. Deixar a arbitragem, jogar a bola dele e ter um pouco mais de humildade, achar que joga mais do que joga. Faz o trabalho certinho, se dedica, que nem está se dedicando. Né? Em relação ao posicionamento, aí cabe a cada atleta chegar com o treinador, comissão técnica, eu vou te ajudar aqui, mas minha posição é essa aqui, aonde eu posso render mais é nisso aqui. Mas se está precisando que eu faça isso aqui, eu vou dar o meu máximo. Se precisa que eu jogue de meio, eu vou fazer a parte de meio campo, mas meu forte é no ataque, arremato bem, ele chuta bem de fora da área, bate bem na bola. Eu gosto de jogar mais próximo do gol, que ali é onde eu me destaco mais. Mas como você está precisando que eu venha jogar de meio, eu vou jogar, mas na primeira oportunidade deixa eu jogar na minha. Isso tudo é conversado. Isso é antes de Cristo. Já é conversado no meio da bola. Então é a parte dele de reclamar com a arbitragem, respeitar às vezes uma posição de algum treinador. Nem sempre todos os jogos se joga bem, às vezes você pode ser sacado, né, ter essa humildade e não se achar que joga mais do que joga. É importante você ter o carinho da torcida, que ele falou, ele tem. Em algum momento ele é elogiado, criticado pela imprensa, como nós trabalhamos aqui, a gente vai ter que comentar aquilo que a gente vê no dia a dia, principalmente dentro do jogo, não dentro da carreira toda.
tem seus familiares, pai de família, tem ali a mãe, sonhos, tem todo mundo ali, às vezes uma crítica mais pesada machuca não só o atleta, mas a família, né? Ontem ele foi para mim o melhor jogador em campo, não é só porque fez os 2 gols não, participou bastante também. Teve jogadores ali no São Paulo que jogou bem, o setor defensivo do São Paulo consistente, jogando muito, né? O São Paulo fez uma boa partida mesmo, não foi de encher os olhos, estava até certo momento equilibrado o jogo, né? Mas o São Paulo sempre beirando mais a área do Corinthians. A grande chance do Corinthians foi num passe do Depay pro Romero, que o Rafael saiu bem e fez a defesa. O André Silva, junto com o Luciano, aí já tem 2 jogos, os 2 combinando, passe um pro outro. Foi assim no jogo contra o Red Bull Bragantino. No jogo de ontem também, o André Silva mete ele na cara do gol, ele faz. Né? Não vejo assim, falta de carinho ou de amor. Agora, esse negócio que ele falou ali, ó, não sei, muda a comissão técnica, não sei o quê. O cara que chega contratado tem que saber quem é os atletas que estão no grupo e a posição. Você pega o treinador do Botafogo ali, Ancelotti, né? Ele já pediu a comissão técnica dele para falar português. Ele já fala um português assim, melhor, né? Afinal de contas, conviveu com muitos brasileiros no Real Madrid, no Milan, ele sempre com o pai dele. Ele já exigiu. Então você tem que saber o que tem dentro do plantel. E o Crespo já conhece o Luciano, que trabalharam juntos, né? Já sabe onde ele se adequada melhor e a posição melhor. Mas você acha que teve uma cornetadinha, Vamp, para quem trocou ele de posição? Tico, isso aí, a cornetadinha para quem troca de posição, a gente pode ser da gente saber que o cara tem uma qualidade e tira o cara de jogar naquela posição que ele gosta. Né? Por exemplo, o Léo Ortiz, você lembra que ele falou? O Tite botou ele de volante lá, em algum momento precisou ele no Flamengo de volante, ele falou, ó, vou ajudar, mas a minha praia é zagueiro. Apesar que ele começa a carreira jogando de meio campo, mas veio pra zaga e gostou de jogar de zagueiro. Você vê que ele vai ajudar aqui, mas minha posição é zagueiro. Você pode conversar isso com a comissão técnica. O Crespo, então, nem precisa falar nada, que já trabalhou com ele, foi campeão paulista junto com ele. O Zubeldia, de repente, precisou usar ele numa posição diferente. Você tinha um Caleri ali na frente com outro, com o Lucas. Precisou ir em algum momento para vir para trás. Mas ele mesmo falou, se precisar de mim em qualquer posição, eu jogo até de zagueiro. Pode falar isso, mas custa também falar, professor, eu sou bom aqui, ó, no ataque. Agora, que fase, Flávio Prado, do São Paulo contra o Corinthians, né? Porque pelo brasileiro são 15 anos já sem perder no Morumbi para o Corinthians. Dos últimos 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate do São Paulo contra o Corinthians. E aí, ó, dos últimos 21 jogos, olha como está sendo construída uma freguesia aí do São Paulo com relação ao Corinthians, tá? Nos últimos 21 jogos, são 11 vitórias do São Paulo, 7 empates e só 3 vitórias do Corinthians, gente. Isso aí é muito impactante para um grande clássico como esse. Olha isso. 30 gols marcados pelo São Paulo, 18 gols marcados pelo Corinthians, 63,4% de aproveitamento para o São Paulo. É uma freguesia que vai se construindo aí do São Paulo nesses anos recentes, Flávio, que gera, sim, um incômodo para o corintiano. E outra coisa, tá, que eu e o Vamp, a gente discutiu muito sobre o Depay, tem um negócio também do Depay não entregar em clássico, tá? São 5 jogos contra o Palmeiras, nenhum gol do Depay, 2 assistências. São 3 jogos contra o São Paulo, nenhum gol, nenhuma assistência. São 2 jogos contra o Santos, nenhum gol, 2 assistências. O Depay nunca marcou num grande clássico contra um rival de São Paulo. Nunca. Querendo ou não, né, em 10 jogos não ter marcado contra nenhum desses grandes rivais, tem um peso. Agora, Flávio, e essa freguesia do Corinthians com o São Paulo? Porque quando a gente fala, esse time tá na freguesia, o Corinthians tá numa freguesia com o Palmeiras. O Santos tá numa freguesia com o Palmeiras. Aí a gente diz, mas o Palmeiras tá super poderoso, é o ricão do momento. Agora, mesmo no momento do São Paulo, que não é super maravilhoso, o Corinthians não consegue ganhar do São Paulo, Flávio. O que é bastante estranho, porque na história, se você olhar a história,
O Corinthians costuma ganhar do São Paulo do Palmeiras, Palmeiras do Corinthians. É bem histórico isso por aqui. Acho até que continua o Corinthians em vantagem, apesar desse recorte aí que foi colocado. No Morumbi não ganha mesmo, né? Quando ganha lá no campo do próprio Corinthians. A verdade é que os dois, nos últimos tempos, estão bem abaixo, né? Acho que nunca o Palmeiras esteve com tanta vantagem como tem hoje com relação aos seus dois adversários, aos seus dois mais tradicionais adversários. E é realmente uma coisa estranha, né? Fora do padrão histórico dessas duas equipes, onde o Corinthians costuma ser um adversário muito pesado para o São Paulo. Até quando o Corinthians está muito mal, costuma se recuperar contra o São Paulo, e o mesmo ocorre com o São Paulo com relação ao Palmeiras e o Palmeiras com relação ao Corinthians. De qualquer forma, são dois times muito abaixo dos seus melhores momentos, muito abaixo mesmo. E com relação ao Depay, é uma boa notícia essa que você está dando. Porque se ele fizesse gol contra esses caras, aí ele já tinha metade das ações do estádio, né? Pelo contrato que fizeram. E também, como ele não ia receber, também não tem problema nenhum. Mas já pensou? Eu queria saber se o contrato, Tico, eu queria saber assim, por exemplo, se ele dá o passe pro Romero, o Romero faz o gol e o Corinthians perde, ele ganha o dinheiro? Ganha. A parte dele tá feita. Então foi bom o Romero ter perdido. Tô falando, pô. Quanto menos ele marcar, melhor, né? Porque aumenta a dívida só. Então, quanto menos, melhor. Eu até entendo, né, essa situação que o Flávio zoa, mas são números, assim, ruins pro craque do time, como a gente diz, né? Ele é o craque do time. O craque, muitas vezes, nesses clássicos, é que ele é o carrasco do rival, é que ele faz gol no rival. Então, Agora, eu queria ouvir, Kaique, a declaração do Crespo, né? Porque o Crespo chamou muita atenção depois do jogo, a forma como o Crespo comemorou com a comissão técnica. Porque eu estava assistindo a partida e eu falava, né, pra Lívia, minha esposa, eu falava, cara, olha como é que o São Paulo tá comemorando. Parece que eles foram campeões. E não que eu ache isso um deboche, não, eu acho legal. O time tá com esse tesão, tá? Pra ganhar de novo, pra sair ali de perto da zona do rebaixamento. E o Crespo foi um dos caras ali que mais comemorou, foi pro meio do campo com a sua comissão, foi saudar a torcida. Nesse retorno, né, do Crespo, tinha voltado ali com a derrota pro Flamengo, que ele disse, graças a Deus que eu não vou enfrentar o Flamengo toda a rodada, e agora num clássico o Crespo comemora desse jeito. Vamos ouvir aí o que o Crespo falou da partida. A coisa mais importante é o que o time jogou muito bem, compreendeu perfeitamente o significado deste jogo, respeitou a tradição neste jogo e jogou muito bem com essas coisas que acho que para a gente é muito importante. Lutar, brigar e jogar futebol. Tentar jogar bola, possesso, finalizações, ordem, equilíbrio e muita luta, intensidade e dinâmica. Então, quando você vê todas estas coisas, coisas boas acontecem. Por enquanto, o meu sentimento foi uma noite ideal. Uma noite ideal. Ganhar o clássico, Morumbi lotado. Sonhei muitas vezes. Os atletas me regalaram, me presentearam um grande jogo. Será seguramente uma noite inesquecível para mim. Foi um bom jogo do São Paulo, né? Até o primeiro gol era um jogo igual ali. O Corinthians teve a sua chance com o Romero, perdeu. Um pouco depois saiu o gol do São Paulo, o primeiro gol do Luciano, e 5 minutos depois o segundo gol. Aí o São Paulo matou o jogo e não foi ameaçado, né? O São Paulo não teve nenhum trabalho para segurar o resultado, poderia até ter feito mais gols. Foi uma vitória até tranquila do São Paulo contra o Corinthians no Morumbi e tinha que ganhar em casa. O São Paulo, ele tinha que vencer de qualquer maneira. Ele tinha 2 jogos fora de casa, assim que o campeonato retornou, teve 2 jogos fora, Flamengo e Bragantino. Qualquer ponto que viesse daí, estava bom, conseguiu 1 ponto em Bragança. O São Paulo não era favorito em nenhum dos 2 jogos, o normal era perder os 2.
Foi lá em Bragança e ainda arrumou um ponto, fez um bom jogo lá em Bragança. Então, ok. O São Paulo ele vai se livrar do rebaixamento ganhando em casa. São Paulo ele está perto da zona de rebaixamento porque ele tropeçou muito em casa. Que fora de casa você vai conseguir uma coisinha ou outra, né? O São Paulo, nos últimos campeonatos brasileiros, o desempenho fora ele é muito abaixo mesmo do Morumbi. O problema é que nesse ano o time continuou sem ganhar fora, o São Paulo não ganhou nenhum jogo fora, mas ele não estava ganhando nem no Morumbi. E agora ele ontem conseguiu vencer. Se ele voltar a vencer no Morumbi, ele não vai cair, que é o primeiro objetivo na competição, né? Se colocar numa posição tranquila. Ontem, quando começou o jogo, ele estava a 1 ponto da zona de rebaixamento. No jogo das 4 horas, o Fortaleza empatou com o Bahia, mas o Bahia empatou o jogo já perto do fim. Quando o Fortaleza estava ganhando, o São Paulo estava entrando na zona de rebaixamento. É com o empate do Bahia, com o gol do Nestor, inclusive, o São Paulo entrou no jogo fora da zona do rebaixamento. E aí, quando vence o Corinthians, ele respira um pouquinho, mas continua bem apertado, né? Que ontem foi bom para o São Paulo que o Vasco empatou, foi bom que o Santos perdeu. Hoje o Inter ganhou, o Inter passou à frente do São Paulo de novo. Mas vai ser jogo a jogo. O próximo jogo lá em Caxias com o Juventude é um confronto direto. É um jogo que o São Paulo não pode perder, porque o Juventude está atrás do São Paulo. Hoje o normal é o Juventude perder para o Cruzeiro no Mineirão, mas o Juventude ele vai ficar com 2 jogos a menos que o São Paulo. Então, se o Juventude ganha do São Paulo, ele encosta e tem 2 jogos a menos. Então, lá o jogo de Caxias, no meio de semana, é um jogo para não perder ali. Pelo menos, se empatar lá não é ruim. Deixa o Juventude para trás, assim, não deixa o Juventude aproximar. Depois tem que ganhar em casa, depois é o Fluminense em casa, tem que ganhar. O Morumbi é a chave para o São Paulo não correr risco de cair. Tem que ganhar no Morumbi. São Paulo está aí porque empatou com o Sport no Morumbi, porque empatou com o Fortaleza, porque perdeu para o Mirassol, porque perdeu para o Vasco. Por isso que está nessa situação. Então, se ganhar em casa, já é o suficiente para não cair, que é o objetivo nesse momento. O Crespo conseguiu pegar um time mais inteiro do que os últimos jogos do Zubeldia. O Zubeldia, nos últimos jogos, estava com a molecada, praticamente. Agora tem mais jogadores. O próprio Luciano não jogou contra o Flamengo, estava suspenso. O Oscar voltou, mas vai ficar fora mais um tempo, né? Até permitir aqui, vou ler aqui o diagnóstico do Oscar, né? Que é uma nota do São Paulo. O atleta Oscar sofreu um trauma direto na região lombar após uma queda durante a partida neste sábado. Após avaliação clínica e exames de imagem, foi diagnosticada fratura nos processos transversos de 3 vértebras lombares, L1, L2 e L3. E aí, só para resumir, o tempo de recuperação é entre 4 e 8 semanas. Então, de 1 a 2 meses, o Oscar fora teve fratura em 3 vértebras, né? E vai ficar 1 a 2 meses fora. O Lucas ainda não dá para saber quando volta. Mas, aliás, esse negócio do Lucas também foi uma coisa meio maluca, porque os colegas que cobrem o São Paulo, em maio, quando ele se machucou, ele machucou contra o Palmeiras na semifinal do Paulista, e aí ele volta num jogo da Libertadores e ele sente dor de novo. Os colegas que cobrem o São Paulo, Chacon e colegas de outras emissoras, isso foi em maio, falavam que a recuperação era 3 meses, era agosto. E ainda não estamos em agosto, assim, aí criaram, as pessoas criaram que o Lucas ia voltar depois do Mundial. O esperado eram 3 meses mesmo, né? Os nossos colegas setoristas do São Paulo falaram isso em maio, que ele só voltaria em agosto, mas sei lá porque criaram que o Lucas ia voltar logo depois do Mundial. E não, ele ainda vai demorar um pouquinho. O Lucas teve uma lesão grave de joelho. Então o São Paulo, se tiver com um time um pouco mais inteiro, ele é competitivo, pelo menos em casa, né? Tem que ganhar em casa, essa é a chave para não cair, e ontem era fundamental ganhar, né? Normalmente contra o Corinthians no Morumbi, o São Paulo tem venceu no Paulista, foi a única derrota do Corinthians no Paulista, né? Esse tabu de 15 anos ele é referente ao brasileiro só, né? Em outras competições o tabu não é tão grande, mas que o Corinthians não vence no Morumbi. Mas normalmente o São Paulo está ganhando no Morumbi e tinha que ganhar do Corinthians, é um time mais ou menos no mesmo nível que o São Paulo e em casa tinha que ganhar. Então foi um bom jogo, sim, mas é um time que tem que ir jogo a jogo e principalmente em casa. O que vier fora, beleza, tá bom, mas tem que ganhar em casa. Se ganhar em casa, vai conseguir sair aí do rebaixamento.